Olá, internautas, sejam muito bem-vindos a mais um debate legal. No programa de hoje, a gente vai conversar com a advogada Luciana Moraes sobre juizados especiais, tanto cíveis quanto criminais. Se você quiser entender mais um pouquinho sobre o tema, fique com a gente aqui no vídeo. O programa de hoje é gravado no Pódium Complexo Jurídico, o endereço está aparecendo aqui na tela, a quem a gente também agradece o espaço. Sem mais demora, roda a vinheta e fiquem ligados. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um debate legal. Como falamos na abertura do vídeo, hoje a gente recebe aqui para um bate-papo sobre juizados especiais a advogada Luciana Moraes, ela que é especialista em direito civil e processo civil, também é especialista em direito do trabalho, é advogado militante nessas duas áreas e integra aqui em Sergipe a Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem da OAB. Luciana, muito bem-vinda ao debate legal. Eu agradeço, muito obrigada, é uma honra estar aqui e poder contribuir um pouco, compartilhar conhecimentos, né? Compartilhar conhecimento é sempre válido, é sempre bom. E uma coisa que a gente sabe que você tem bastante conhecimento, que é por isso que você está aqui, logicamente, obrigada. É juizado especial. Você certamente atua nos juizados especiais e é um ramo, um órgão do Poder Judiciário, né? Que as pessoas procuram bastante. Isso mesmo. Principalmente para resolver conflitos de consumo. Um produto que deu defeito, uma geladeira, um celular, enfim, qualquer coisa que deu defeito, ou então uma dívida que foi negativada e etc. Então os juizados eles têm essa particularidade, digamos assim, de atender essas causas menos complexas e, digamos assim, ele está mais próximo do povo. Né? Como é que você enxerga o papel e a importância dos juizados especiais cíveis aqui no Brasil, especialmente em Sergipe? Os juizados especiais cíveis, eles são de suma importância no judiciário, porque para resolver, antes de mais nada, aquelas causas de menor complexidade, a gente, na verdade, a Lei 9.099 de 95, que inclui tanto o juizado especial civil, que a gente chama de JEC, como o juizado especial criminal, que a gente chama de JCRIM, ela surgiu dentro de um contexto onde, anteriormente, o jurisdicionado tinha uma dificuldade de se ingressar na justiça, tendo em vista o alto custo que a pessoa tinha para propriamente ingressar, custas, advogado, e isso eu estou falando para aquelas pessoas que não tinham o benefício da justiça gratuita. E às vezes uma causa de menor complexidade não valia a pena, economicamente falando, para aquela pessoa ingressar na justiça, e ela acaba deixando de lado. E aí, naquele contexto, viu-se a necessidade de trazer essas pessoas para o judiciário até para se fazer valer, né, a questão da efetividade do princípio do amplo acesso à justiça, princípio esse assegurado na Constituição Federal. Então, foi nesse contexto que foi criado os juizados especiais cíveis, né, nesse caso, para trazer o jurisdicionado à justiça e fazer valer o seu direito. Eu vejo aqui em Sergipe, nos fóruns que tem juizado especial civil, que é bem assim, tem um banner enorme na porta, que é fóruns integrados, tal, justiça gratuita, tem bem grande, assim, como quem diz, chama, venha resolver seus problemas aqui. Esse é o intuito. Então, é o intuito, né, realmente. Agora, Luciana, os juizados, você falou que a lei é de 1995, lei 9.099. Temos 23 anos, então, de juizados especiais cíveis aqui no Brasil. E um dos princípios que está lá nessa lei você bem sabe, é a celeridade. Né? Os juizados eles foram criados também para que os casos sejam resolvidos de forma mais célere, de forma mais rápida. É isso que geralmente vem acontecendo na sua prática? É assim que você diagnostica os juizados hoje? Bom, eu vou falar da situação aqui em Sergipe. Existem juizados um pouco assim demorados em relação à demanda, em relação ao trâmite processual, né, da distribuição da ação até o julgamento de um recurso ou até o trânsito em julgado. Porém, existem juizados que são bem céleres mesmo. A gente tem a audiência de conciliação, que abre uma ressalva para falar da importância dessa audiência, da importância tanto para o cliente como para o advogado, e que no mesmo dia já se tem audiência de instrução, ou até mesmo no mesmo dia a sentença, no mais 2 dias posteriores a gente tem uma sentença, a gente vê uma rapidez de fato nos juizados especiais em alguns, né, em alguns juizados. A gente sobe, quer dizer, com o processo, vai em fase de recurso, vai para a turma recursal, talvez demore um pouco, mas
não deixa de se tornar mais célere do que a justiça comum. No geral, acaba sendo mais célere na sua avaliação. Agora, você falou de uma coisa importantíssima que tem muito a ver com o espírito dos juizados, que é a conciliação. Isso. Né? A audiência de conciliação, geralmente, quase sempre, é a primeira audiência que vai ocorrer quando a pessoa ingressa com o processo no juizado. Conciliar, a gente já teve, inclusive, você é da comissão de conciliação, né? Você tem propriedade também para falar sobre isso. A gente já teve aqui algumas conversas no programa falando sobre conciliação, a importância, todo mundo está ganhando, etc. Isso. Mas você tem visto que as pessoas têm ido para as audiências dispostas a conciliar? Por exemplo, vou dar caso prático. Né? Geralmente, quando eu estou acompanhando algum cliente em audiência, que o réu é uma empresa de grande porte, que já está acostumada com aquele tipo de ação, geralmente eles vêm no automático. Né? Então, não tem proposta. Ou então vem com uma proposta muito fechada e às vezes o diálogo fica prejudicado. Como é que você avalia isso? O ser humano tem em sua essência a cultura do litígio. Isso não muda, infelizmente. A gente gosta de treta, né? Em outras palavras. A gente gosta. O cliente, ele já chega no escritório na intenção de levar o processo até o final. Porém, cabe a nós, advogados, auxiliares da justiça, mudarmos essa concepção. Porque às vezes não vale a pena, não só para o cliente, mas para o próprio judiciário, levar aquela demanda até o final, para no final das contas, o direito resguardado, né, ser o mesmo que puder, naquele momento, naquela audiência de conciliação, nada que a gente pudesse acordar e chegar a um consenso. Ambas as partes saem satisfeitas, né? O cliente sai satisfeito, a outra parte sai satisfeita, o advogado, o judiciário, porque de uma certa forma a gente ajuda o judiciário nesse caso, tirando do judiciário uma sobrecarga, talvez até desnecessária. Não estou dizendo que é o caso, né? Mas que existe. Isso mesmo. Agora, você fala da conciliação e a gente sabe que no juizado é possível que a pessoa ingresse sem advogado. Isso mesmo. Mas, assim, não é a gente advogando em causa própria. Mas eu considero extremamente importante a pessoa ir com advogado. Principalmente nesse ponto que você tocou, a conciliação. Né? Pode acontecer, por exemplo, de ser oferecida uma proposta na conciliação, a pessoa está desacompanhada de advogado, isso é uma proposta muito boa, mas a pessoa não avalia dessa forma porque não tem essa prática, né? Essa prática judiciária, não sabe como aquele juizado se posiciona, etc. Então é sempre importante que se procure um advogado. Indispensável, na minha concepção, indispensável. O advogado, ele vai conduzir o processo da melhor forma. Então, ele tem o conhecimento técnico para atuar naquele determinado momento. Então, acredito eu que sim, apesar de você poder ingressar no judiciário sem a presença do advogado, que são aquelas causas que até 20 vezes o valor do salário mínimo vigente à época, mas é indispensável sim a figura do advogado representando o seu cliente. Até porque, e aí agora vamos para um assunto um pouquinho mais polêmico, mas ainda falando de juizado, a gente está gravando esse vídeo em setembro de 2018. Certo. E a gente pode até colocar a referência aqui no link. Semana passada, em relação a hoje, houve um caso de violação de prerrogativa de um advogado que estava exercendo o seu papel no juizado especial lá no Rio de Janeiro. E ela chegou a ser presa, a ser algemada em sala de audiência. Um absurdo. Isso. Então a gente fica imaginando assim, olha, eu sei que 99,9% das audiências transcorrem tranquilamente, seguindo os ritos, pelo menos é o que eu quero acreditar, não sei se eu estou sendo muito ingênuo, mas vez ou outra ocorre uma coisa assim, né? A gente sabe, enfim, tem de tudo. Até por isso é importante a pessoa ir com um advogado. A gente imagina assim, poxa, se com um advogado presente ali aconteceu o que aconteceu, imagina se não tivesse. Como é que você avalia essa situação? Degradante. O advogado, ele é indispensável à administração da justiça. Ele é dotado de prerrogativas e essas prerrogativas devem ser respeitadas. Estão lá na Lei 8.906 de 94. Certo? O advogado tem todo o direito de exercer a plena defesa dos seus clientes. E naquele momento, a nossa nobre colega estava ali exercendo o direito de defesa do seu cliente. Ela não poderia ser tratada daquela forma. O advogado, inclusive, ele não pode ser preso dentro do exercício de sua, na atuação da sua função.
a não ser por crime inafiançável, o que não ocorreu naquele momento. A lei, inclusive, a Lei 9.099 de 95, garante ao advogado se manifestar acerca dos documentos, acerca da contestação no ato da audiência. Então, era um direito dela e esse direito não poderia ser tirado. E, não obstante este direito ter sido tirado dela, foi tratado de forma inadmissível. Então, eu sou solidária à nossa colega, nossa nobre colega, não poderia ter ocorrido, foi inadmissível. Espero, né, que as medidas cabíveis sejam tomadas. Com certeza. Talvez até quando esse vídeo for ao ar, as medidas já tenham sido, né? E a gente espera que corra dessa forma. Agora, outra questão, agora aproveitando um pouquinho a comissão que você integra aqui no AB, que é de conciliação, mediação e arbitragem. Esses meios alternativos de solução de conflitos, né, a gente sabe que eles ajudam a desafogar o Poder Judiciário, se eles forem feitos na fase pré-processual. Atuando nos juizados especiais, e a gente percebe que mediação, conciliação e arbitragem não é um tema novo, mas que começou a ganhar muito coro recentemente, principalmente com o Código de Processo Civil Novo, 2015. Na sua atuação, você vê que esses meios alternativos de solução de conflitos já têm feito algum impacto no número ou na condução dos processos em juizados especiais? Muito. Não só nos juizados especiais, eu vou além. Apesar do tema ser esse, eu vou além. Pô, fica à vontade. Até na justiça comum. Tanto que o Código de Processo Civil, ele separou um capítulo somente para falar de conciliação e mediação. Ele joga a responsabilidade para o Estado e depois ele vai além. Ele diz que é papel indispensável do advogado, do Ministério Público, dos juízes, de todos que integram o judiciário, a questão da conciliação, da mediação, de incentivar, entendeu? É importante, principalmente, agora eu volto para os juizados especiais cíveis, principalmente para os juizados. Quando eu digo que é importante isso, eu não falo tão somente para o advogado nem para a justiça, até para o cliente que vê o seu direito resguardado de uma forma célere. Ambas as partes no processo, eu falo autor, réu, eles se sentem como se fossem protagonistas das próprias decisões que integram aquele processo. E isso é super viável, super importante para o processo e tem sim sido aplicado nos juizados especiais cíveis, um dos motivos pelo qual passa a ser tão procurado e tão importante para a sociedade, principalmente para aquelas causas de menor complexidade. Então, é isso, Luciana. Acho que a gente tratou bem sobre os juizados especiais, deu para esclarecer quem pode acessar, que até pode ir sem advogado, mas não é lá tão recomendado assim. Não que a gente esteja fazendo uma defesa em causa própria. Não é porque Luciana é advogada. Não, é porque é importante mesmo, né, ter um profissional técnico ao seu lado que possa lhe auxiliar da melhor forma. Você não vai fazer uma cirurgia em você sozinho, né? Você não vai se automedicar, pelo menos não deveria. Não deveria, né? Tem que procurar um profissional. Mas, Luciana, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela participação. Vou deixar o espaço aberto. Se você quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade. Eu agradeço a todos do Debate Legal. Acompanho o canal. Vejo a importância de levar conhecimento para todos nas diversas áreas. E é isso que falta para a gente, né? Então, eu gostaria só de agradecer e dizer que estou disponível e sempre que precisar pode contar. A gente também agradece, mais uma vez, pela presença aqui. Eu agradeço também ao nosso amigo, nossa amiga que está assistindo o Debate Legal. Convido você a assistir os vídeos anteriores aqui do canal, a curtir, a comentar esse vídeo, a acompanhar a gente pelas redes sociais, estão aparecendo aqui na tela. Também divulgo aqui, convido você a acompanhar a minha rede social, é @professor Luiz Felipe, Luiz com S, está aparecendo aí também na tela para vocês. Então é isso, sem mais demora, até o próximo Debate Legal. Até.